Então começou essa birosca. Começou esta birosca. Olha só. Deixa eu lhes encaminhar os próximos passos da gente, tá? A gente vai... Hoje é o último dia, tá? Da nossa sequência de aulas de questões convencionais, tá? De questões que eu separei lá, né? Fácil, médio, difícil, pra gente treinar a estratégia, tá? Deixa eu até vou compartilhar a tela aqui com você. Compartilhation. E olha só. Então hoje, hoje que é dia 20... Cadê tu, caralho? 22. Ó, 22. Nós temos uma última questão. Eu falei semana passada porque era uma questãozinha só hoje, tá? Em termos de questão em si. Porque era pra fechar toda aquela sequência de difíceis até 2014, tá? Prova de 2014. Pra gente pegar a estratégia. A gente focou durante todo esse tempo na estratégia. Tá? Na estratégia. Vale muito lembrar, a gente fez ali em torno de 6, 7 questões, dependendo do fácil, médio, difícil por dia. Não era só para revisar conteúdo, era para aplicar estratégia de prova. O Enem é uma prova extremamente estratégica. Ele é uma prova extremamente contextual. A gente... E aí eu vou... Ter um duro, na real. Cara, a gente passou por uma caralhada de questões. A gente foi da questão 3 até a 117, aqui no caso, né, em termos de questões fáceis e médias, né? Que foi a última mais fazível, era a 117. Tá? A gente fez uma galera de questões. E, claro, pulando algumas, tá? Mas enfim, tinha uma galera de questões. E dessas questões, a gente bateu muito na tecla de tu não pode abrir mão do contexto. Tu não pode abrir mão do que o texto te fala. Tu não pode abrir mão daquilo que tá dentro da nossa estratégia. Ah, mas eu abri mão e errei a questão. Aí foda-se. O que eu posso fazer? Eu errei questão com o Miguel. Fiz eu e ele um plantão. Eu falei assim, bababá, pulei o texto. Errei a questão. Bem feito. Bem feito. Errei a questão porque no momento crucial da questão eu não dei bola porque precisava. Bem feito, otário. Bem feito, quis dar de grandão, se fudeu. E isso é a estratégia. A nossa estratégia, ela recai muito nessa ideia, ela recai demais nessa ideia. É bem feito mesmo. Né? Falei pro Miguel no dia ali e falo toda aula que eu passo, eu falo isso. Toda aula eu digo, ó, eu pulei. É bem teu tipinho mesmo, Eric. Hã? É bem teu tipinho É bem mesmo, meu tipinho. sabia? Falei pra fazer o bagulho e não fiz. Bem feito, tomei rabo. Errei a questão. Ou seja, só reforça a ideia de que a estratégia funciona. Que ela é uma estratégia que dá certo. Só que nós temos que aplicar a estratégia. Nós temos que aplicar a estratégia. A gente tem que saber ler, a gente vai ler a questão, obviamente. Tem que saber filtrar a questão. A gente passou aí, né, o último mês agora, de agosto, praticamente, todo agosto, né, as 4 semanas de agosto, a gente ficou fazendo questão. Os 4, né, 4 semanas de agosto, a gente ficou fazendo questão de nível difícil. Eram questões que eram complexas mesmo, eram questões que demoravam para fazer, era questão que tinha vários cálculos, era questão que tinha ou aprofundamento no conteúdo mesmo. Então, era questão difícil mesmo. Mas é meia dúzia, cara. O universo de questões que a gente fez, que eram fazíveis de 2012 a 14, tá? Que é o intervalo que a gente usou ali, ó. A gente fez uma galera de questões que eram fazíveis, fáceis e fazíveis, dentro da estratégia. E aí a gente fez algumas outras difíceis que eu comentei com vocês. Dentro da nossa estratégia, a difícil a gente faz numa segunda passada, num segundo momento. Certo? Como é que vai desencadear agora, como é que vai desenrolar agora o restante do curso? Tá? O restante do curso. Agora é o momento de fazer mão na massa. A gente ficou aqui uma galera de tempo lá, ó, a gente ficou de maio, na verdade de abril, né, em que a gente começou com a estrutura, de abril 4, né, do mês 4 até o mês 8, por 4 meses batendo na estratégia. Batendo na estratégia.
Através dessa estrutura de estratégia desenvolvida, agora é prática. Agora é mão na massa. Tá? Eu vou resolver a questão 103 com vocês e depois a gente vai fechar a estratégia. Vamos discutir algumas coisas com relação, né, reforçar ainda mais a estratégia de prova, para a gente poder categorizar as questões, o que são questões fáceis, o que são questões médias, o que são questões difíceis de complexidade. Além do que, a gente vai revisar e reforçar aqueles conteúdos que sempre caem com aquela estrutura padrão. Carbonatos, esterificação, né? Aquela coisa que sempre aparece. Tá? Então a gente vai bater nessa tecla. E aí, para os próximos momentos, nós temos aqui alguns, né, até a prova do Enem, algumas aulas, eu separei o seguinte, tá? No nosso livro, tá? O nosso livro, nós temos todas as questões separadas por ano. Então, 2015, 16, 17, 18, tá? Todos separados por ano. Que é o que tá aqui no nosso material que a gente vai usar. Tá? Tudo isso que a gente vai usar para poder resolver essas questões. Tem questões que a gente não fez ainda, de 14, por exemplo, né? Talvez de 13 ali. Algumas questões que a gente não fez. E tá tudo certo, não tem problema. Ah, mas eu quero fazer, senhor. Faz. Pode fazer, se você tem tempo, faz. Mas dentro da organização que eu vou seguir, nós vamos fazer assim, semana que vem, no dia 29/8, e preste bem atenção pra gente poder, o pessoal que tá assistindo gravado a mesma coisa, porque a correção das questões vai depender da necessidade que vocês tiverem. Tá? Vai depender da necessidade que vocês vão ter. Ou seja, vão fazer as questões e vão pedir qual é a questão que quer que resolva. Tá? Porque se eu for fazer questão por questão, de todas as 400 e poucas do livro, não dá tempo em um ano. Não dá tempo. Não, é muito difícil. A gente ficou 4 meses para corrigir 2 anos. 12 e 14. Não tem como a gente corrigir tudo agora. Por que eu opto por fazer assim? Porque agora a gente vai categorizar. Nós vamos categorizar. Vamos pegar a questão de nível variado, tu não sabe qual é a questão. Tu não sabe o grau de dificuldade da questão. Simplesmente está ali na prova. Tu não sabe qual é o conteúdo, tu não sabe qual é que é, né, a dificuldade, tu não sabe se tem que pular ou não tem. Isso tudo vai ser parte da estratégia. Tá? Isso tudo faz parte daquilo que nós treinamos e que a gente ficou ali bastante tempo batendo na tecla. Então vai depender muito de como que vocês, né, aplicaram e treinaram ao longo desse tempo todo, certo? Aí, eu quero que vocês se liguem justamente no seguinte, tá? Aqui nas questões de 2015 tem 35 questões. Tem 35 questões do Enem de Química de 2015. Certo? Eu sei que a prova são 15, em torno de 15. Mas tem 35. Por que tem 35? Porque lembra, foi primeira aplicação, segunda aplicação e PPL. Tá? Então, ali tem algumas provas que tem bastante questões, tá? Categorizadas. Como assim, Nath? Não entendi. Fala aí. Vai ter, tipo, pra URGS também, daí, tipo, essa organização? Sim, mas aí no curso, no extensivo lá. Ah, tá. No nosso extensivo, sim. Isso aqui é só é só o curso Enem, tá? Tá bom. Então, ó. Vai estar organizado assim. Aqui, se liga, vocês vão fazer, tá? Vão fazer isso aqui. Lá na segunda-feira, mais ou menos terça-feira, lá na segunda ou terça, lá no nosso portal lá, vai ter um lugar para vocês colocarem quais questões vocês querem que corrija. Tá? Vai listar. Vai listar. Então, por exemplo, assim, ó, vai começar, deixa eu ver, 2015. Começa na questão 119. Tá? Para começar 119. E ela vai até a 153, tá? Então ela vai da 119 a 153. Eu vou listar para vocês os números e vocês vão preencher. Só dizer assim, ó, eu, Miguel, quero que corrija a 130, 102, 103. Tudo certo. Vamos corrigir ela. Calzinha, eu quero que corrija tais. Vamos corrigir. E vocês vão listar quais questões vocês querem que corrija. Certo? Isso vai funcionar. Vocês listando essas questões, eu vou organizar. Eu vou organizar aqui pra gente poder fazer essa correção. Tá? Claro,
por exemplo, como a gente tem aqui vários tempos, né? Tem aqui ajuste, ó. Tem aulas que serão ajuste. Ajuste de datas. Eu sempre uso ajuste de datas para a gente poder organizar essas aulas que vão ficar para a gente poder se organizar. Caso, por exemplo, tenha muitas correções para fazer. Ah, por exemplo, 2015, sei lá, tá, tô chutando. 2015 tem 20 questões para corrigir. Das 35 tem 20. Tudo certo. Só que 20 não dá num dia. Então vai ficar empurrando para frente. Ah, por isso que é ajuste. Para muito possivelmente 2022 aqui, a gente comer alguma dessas datas. Tá? Além do que, nós teremos também, lá no dia 4/11, nós temos um simulado Enem. Tá? Vai ser o mesmo simulado do pessoal do extensivo, mas quem não é do extensivo, tipo a Calzinha não é do extensivo, o pessoal que assiste gravado não é do extensivo, vai assistir, vai poder fazer o simulado também. Um desses simulados vai fazer, e aqui eu corrijo o simulado. Aqui no simulado Enem dia 9, mesma coisa, corrijo o simulado. E no dia 11 tem o pré-prova. Tá? No dia 11 não é a data, dia 11 não é a data aqui, terça, mas vai ser a data de um pré-prova que eu vou fazer sobre o assunto. Tá? Dia 9 também não é terça, mas isso aqui é pós prova de humanas. Então a gente vai dar uma ênfase em natureza, tá? Para quem quiser participar, pode participar e tá tudo certo. Beleza? Então aqui, ó, já fica atento. Já mete, já começa, né, o teu horário de estudos, pega o material e vai resolvendo. Vai resolvendo as questões de 2015. Ah, Sur, mas tem 35, eu não vou conseguir dar conta de todos. Não tem problema. Vai lá, faz conforme o teu tempo, depois pode pedir para corrigir. Não tem nenhum problema. Eu corrijo, eu coloco lá no meio de uma correção de 2016, 17, por exemplo. Não tem nenhum problema. O que importa é que a gente consiga fazer a questão, o que importa é que a gente consiga categorizar a questão. Manter a nossa estratégia ativa. Tá? Manter a nossa estratégia em alta. Isso nós precisamos muito, manter a estratégia ativa. A nossa estratégia, ela prevê demais que a gente saiba pular a questão. A estratégia, ela pede muito que tu pule questão. Tu pule as questões difíceis. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês tentassem se organizar dessa forma. Mas assim, lembra. Questões 2015. Se não tiver nenhuma questão pedida para corrigir, eu não vou corrigir. Tá? Então, agora vai cair um pouco nas mãos de vocês também. Ah, eu acabei não fazendo. Vai ter que pedir outra vez. Em outro momento a gente pede de novo. Mas se não tiver ninguém com nenhuma questão para corrigir no dia, na questões de 2015, então a gente não faz a aula. Então vai depender muito que vocês façam as questões. Tá? Nem que seja 10, cara. Nem que seja 15 questões. Pensa, 15 questões é uma prova do Enem de Química. Nem que seja 15. Tá? Nem que seja 15. Façam as 15 ali pra gente poder ter como discutir se a questão era fácil, era médio, era difícil, o que tinha na questão de característica, o que tinha de conteúdo, para poder chegar na prova e tu ter mais segurança. O nosso curso é um curso para te dar segurança para resolver questões do Enem. Lendo o comando, filtrando pelo comando lá as informações no contexto, buscando a alternativa que se alinhe ao comando e ao contexto. Sempre isso. O curso é isso. O Enem é isso. Né? Fugir disso aí é acabar se estourando a prova do Enem, tá? De maneira completamente desnecessária. Beleza? Então vamos lá. Questão 103. Tá? Questão 103. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, questão 103, ela fala assim pra gente. A estrutura que representa uma molécula com octeto expandido, exceção à regra do octeto, é... Bom, de certa forma, ele carrega já uma base conceitual forte. Né? Se ele te fala assim, o octeto expandido, ele já carrega uma base conceitual bastante forte. Teoricamente, quem estuda a parte do octeto, das ligações químicas, mais a fundo, já tem essa informação. Né? Já mais ou menos consegue olhar no olho. Mas vamos lá, vamos ver. Então, a primeira coisa que tem que saber, o que ele vai falar sobre octeto expandido. Você vai comentar alguma coisa, para eu poder ver qual é uma molécula. Escolheu a molécula, tá? Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre octeto expandido. A gente sabe que é uma exceção à regra do octeto, beleza, mas octeto expandido já me busca uma ideia.
né? Quem estudou a parte das ligações ali e tal. Octeto expandido seria além do octeto. Expandido, além do octeto, a mais do que o octeto. Se tu lembrar do que seria o octeto pela regra da ligação química, o octeto é ter 8 elétrons na última camada. 8 elétrons de valência. Então, é um conceito de ligação química que foi proposto para dizer que os átomos se ligam para atingir 8 elétrons na última camada. Né? Essa é a proposição aqui do octeto. Octeto expandido seria ir além do octeto. Então, além, a mais de 8 elétrons na última camada. Então, esse é o princípio do octeto expandido. Mas vamos dar uma olhadinha ali se ele vai falar alguma coisa no texto. O entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons. Então, vai completar os octetos compartilhando elétrons. Atingir a configuração de gás nobre, ou seja, NS2, NP6. Olha como ele carrega informação aqui também. Ele carrega conceito bem pesado aqui, na verdade. Porque o NS2 significa 2 elétrons subnível S e 6 elétrons no P. Isso me dá 8 elétrons de valência. Aqui está demonstrando isso. E aí vem. Porém, quando o átomo central é de uma molécula tem orbital D vazio, ele pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Então, quando ele tem orbitais D vazios, ele acomoda 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons dessa camada de valência expandida, camada de valência expandida, ou seja, a mais do que seria, né, o comum dos 8, pode estar como par isolado ou pode ser usado pelo átomo central para formar ligações. Ele pode ser par isolado ou também pode ser usado pelo átomo central para formar ligações químicas. Certo? Então é isso que ele pedia. Por que é uma questão bem mais difícil? Porque ela é muito conceitual. Ela carrega muito conteúdo aqui. Né? Por que ela carrega tanto conteúdo? Porque inicialmente eles te dão os elementos, mas tu, teoricamente, teria que decorar, teria que memorizar, decorar quantos elétrons cada um tem na última camada. E isso é muito difícil, quando tem que memorizar algo tão complexo assim. Algo tão grande, memorização tão grande assim. Certo? Então eu acho essa questão bem difícil em termos de nível de Enem, assim. Né? A nível de Enem de aprofundamento de conteúdos. Eles não dão tabela periódica, eles não te dão informações sobre quantos elétrons tem cada um na última camada, eles deixaram a carga da tua memorização. Tá? Mas vamos lá. Vamos lembrar o seguinte. A gente quer alguém que passe de 8 elétrons da última camada através de compartilhamentos, de ligações covalentes. Vamos lá, BF3. Se lembrar o BF3, o boro é um elemento que tem 3 elétrons na última camada e ele aplica o chamado octeto contraído. O boro é um cara que faz octeto contraído, ele faz menos ligações do que precisa e atinge igual a estabilidade. BF3 seria uma molécula em que o boro ele faz 3 compartilhamentos com 3 fluors. Ele faz 3 compartilhamentos com 3 fluors. O boro, por si só, ele tem 3 elétrons de valência e ele compartilha mais 3. Ou seja, ele vai até 6 elétrons. Ele chega a 6 elétrons de valência. Sendo ele uma espécie com 6 elétrons de valência... Caralho. Internet. Cara, é sempre nesse horário ela me quebra. Né? Puta lá merda. Tchê. Não, tá de brincadeira. Sendo ele uma espécie com... Mas olha! Fechou o bagulho. Miguel, é um sinal. Não, isso aí é coisa tua. Tá louco pra ir no jogo. Eu fui ali, apertei o botão, né? Com o pé aqui, ó. Tirei o cabo da internet. Vou meter um golpe pra eu poder me sentar logo ali no frente do sofá. Ai, que loucura, tia.
Cara, mas é sempre nesse horário, cara. Que inferno, cara. Não sei se eu OneNote, essa bosta desse aplicativo que tá me travando. Pior que é tribom esse aplicativo. Falo mal dele, mas é tribom. Ai, bagaça. Viu? Por que que tu não tá escrevendo na tela, caralho? Pera aí. Só um tempo.